Olá, exploradores de mistérios. Hoje vamos mergulhar fundo, literalmente, em uma das histórias mais enigmáticas do Japão. Preparem-se para conhecer a lenda de Yonaguni, a ilha que desapareceu da noite para o dia. No início do século XIX, bem no extremo sul do arquipélago japonês, existia um pequeno conjunto de ilhas que eram o orgulho de suas comunidades. Uma delas era Yonaguni. Imaginem um lugar simples, mas pulsante de vida. Pescadores que conheciam o mar como a palma da mão, mulheres cuidando das colheitas e crianças brincando na areia. A vida ali era guiada por tradições antigas e por um ritmo lento e previsível. Os pescadores rezavam antes de zarpar. As famílias se reuniam ao entardecer. Era um paraíso isolado. Mas um dia, algo mudou. Os ventos sopraram de uma forma diferente e os moradores começaram a notar que as marés estavam estranhas. Elas subiam mais rápido, com uma força que ninguém conseguia explicar. Os pescadores, experientes como eram, voltavam para a costa de mãos vazias. Os cardumes que sempre estiveram lá haviam sumido, como se um grande silêncio tivesse engolido o oceano. A noite mais estranha de todas estava por vir. Relatos da época descrevem um céu que se cobriu completamente, mas não era uma tempestade. Não havia raios, nem trovões, nem uma gota de chuva. Apenas um silêncio profundo e assustador que pairava sobre tudo. Quando o sol finalmente nasceu, os pescadores das ilhas vizinhas olharam para o horizonte e viram algo que os assombraria para sempre. Yonaguni tinha desaparecido. A ilha inteira havia sido engolida pelo mar. Casas, templos, plantações, tudo. Em questão de horas, um lugar cheio de vida havia sido apagado do mapa. O mais bizarro? Não havia nenhuma explicação lógica, nenhuma marca de erupção vulcânica, nenhum registro de terremoto, nenhum sinal de um tsunami devastador. A ilha simplesmente afundou. Durante anos, a história de Yonaguni se transformou em uma lenda sussurrada de geração em geração. Alguns diziam que os espíritos do oceano haviam punido a ilha por alguma transgressão. Outros acreditavam que Yonaguni guardava um segredo tão profundo que o próprio mar decidiu escondê-lo para sempre. A verdade parecia perdida nas profundezas. Mas essa história não termina aqui. Ela estava apenas adormecida, esperando para ser redescoberta. E foi exatamente o que aconteceu, muitas décadas depois. Em 1986, um mergulhador local chamado Kihachiro Arataki estava explorando as águas perto de onde a ilha teria existido, procurando por novos pontos para observar tubarões-martelo. Mas o que ele encontrou foi algo infinitamente mais chocante. A uma profundidade de quase 30 metros, ele se deparou com estruturas monumentais. Gigantescos blocos de pedra perfeitamente cortados, formando o que pareciam ser escadarias, terraços e plataformas. Era como se uma cidade antiga, uma pirâmide submersa, estivesse ali, esquecida pelo tempo. A descoberta, que ficou conhecida como o Monumento de Yonaguni, abalou o mundo da arqueologia. Seriam aquelas as ruínas da lendária ilha que afundou? Ou seriam os vestígios de algo ainda mais antigo, uma civilização perdida anterior aos próprios registros da história japonesa? A partir daí, um debate intenso começou. De um lado, geólogos e alguns arqueólogos defendem que as formações são naturais. Eles argumentam que as fortes correntes oceânicas e a erosão poderiam ter esculpido a rocha de arenito ao longo de milhares de anos, criando essas formas retas e angulares por pura coincidência. Mas do outro lado, há uma legião de pesquisadores, incluindo o geólogo Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, que dedicaram suas vidas a estudar o monumento. Kimura afirma ter encontrado evidências irrefutáveis de intervenção humana. Ele aponta para o que parecem ser canais de drenagem, colunas de pedra, uma estrutura que se assemelha a uma tartaruga gigante esculpida, e até mesmo o que poderiam ser marcas de ferramentas nas rochas. Para ele e seus seguidores,
Yonaguni é a prova de uma civilização da Idade da Pedra, com tecnologia para cortar e mover blocos de pedra enormes, algo que a história oficial diz ser impossível para a época. Se eles estiverem certos, essa cidade submersa poderia ter mais de 10.000 anos, o que a tornaria mais antiga que as pirâmides do Egito e Stonehenge. Ela reescreveria completamente o que sabemos sobre as primeiras civilizações humanas. As perguntas são fascinantes. Quem construiu essas estruturas? Por que elas estão debaixo d'água? Seria o resultado de um cataclismo que afundou a Terra? Ou o nível do mar simplesmente subiu ao longo dos milênios? Até hoje, o mistério continua. O governo japonês e a maioria dos acadêmicos não reconhecem oficialmente o monumento de Yonaguni como uma estrutura artificial. Mas para os mergulhadores que exploram suas paredes silenciosas e para os pesquisadores que veem um projeto inteligente em suas formas, a cidade perdida de Yonaguni é real. Ela permanece lá, guardada pelas águas profundas e pelas correntes fortes. Um lembrete silencioso de que o nosso planeta ainda esconde segredos que desafiam a nossa imaginação. A história da ilha que desapareceu se conecta a uma possível cidade perdida, criando um dos maiores e mais belos enigmas do nosso tempo. O que você acha? Obra da natureza ou uma Atlântida japonesa? Obrigado por mergulharem comigo nesta história incrível. Se você gostou de desvendar esse mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!